Eu quero saudar a todos os nossos irmãos da TV Web, Rádio Manaim, os irmãos que nos assistem nesse programa de Momentos da Doutrina com a paz do Senhor. Nós vamos voltar a abordar o assunto de corpo, agora com enfoque mais a ministérios, depois da vinheta. Meus irmãos, nós começamos no programa passado falando sobre ministérios e nós falamos que o ministério é diferente, não está acima de qualquer ovelha, mas ele tem uma função e é uma função de governo que nós mostramos isso com clareza, mesmo na citação de Jesus, usamos o exemplo de Pedro, usamos aquilo que Paulo ensina, especialmente na carta aos Efésios. Mas se nós estamos falando que ministério também no corpo, nós precisamos entender o que é ministério dentro da palavra, daquilo que a palavra fala. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 6, Paulo diz assim: e nos fez ministros, ele está falando de ministério, ministro, de um novo pacto, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito. O que nós podemos entender? Será que Paulo está querendo dizer o que com isso aí? Por que ministro de um novo pacto, não da letra? Ah, você está dizendo que a letra aí seria a lei, né? Alguns escritores acharam que Paulo está se reportando à lei mosaica, que era a letra que mata, porque era a lei. Não é isso não. Paulo está indo além, muito além disso aí. Ele está se referindo aí porque ele está abordando ministros do novo pacto. Então nós primeiro temos que voltar a ver, a observar o que é o novo pacto. Então o que era o novo pacto? Como se estabeleceu o novo pacto? Só para recapitular aquilo que nós falamos lá no início, que repetimos algumas vezes nos nossos programas, o novo pacto é profetizado pelo profeta Jeremias. Capítulo 33, eis que farei uma nova aliança, ou o novo pacto, ou o novo testamento, não como fiz quando os tirei do Egito. Então, quando Jesus, no momento da ceia, que ele toma o vinho, esse cálice é o cálice do Novo Testamento, ou seja, é mesmo do Novo Pacto. Então, o que era o Novo Pacto ali? O que Jesus estabelece com o Novo Pacto? Jesus estabelece com o Novo Pacto o quê? Pão e vinho. Então, pão e vinho, deixa o Velho Testamento, o culto levítico para trás. Pão, cordeiro e ervas amargosas. Pão, a palavra continua. As ervas, o cordeiro é ele, agora o cordeiro vivo, não é? O cordeiro perfeito, Jesus. As ervas amargosas são substituídas pelo vinho, que significa o sangue. Então, o novo pacto fica pão e vinho, corpo e sangue. Então ele diz assim, ministro do novo pacto. Então o novo pacto é o quê? Pão, corpo. Então, o ministério é corpo. Paulo está dizendo isso. Então, ministro do novo pacto. Então, corpo. Então, qual é o novo pacto? Pão e vinho, corpo e sangue.
Ministério e Espírito. Então, o ministério no Espírito. Então, esse ministério no Espírito, ele está identificado com aquilo que Jesus falou na ceia. Então, não é letra. Então, por que ele coloca, Paulo coloca aí letra? Por que ele coloca? A letra mata. A letra mata? Sim, a letra não dá vida, porque todo o objetivo da palavra viva, como está na carta aos Hebreus, a palavra viva, ela é eficaz. Por que ela é eficaz? Para dar vida. Que tipo de vida? Vida eterna. Há uma diferença, não é só um parêntese aqui, há uma diferença da vida, aquilo que é vida na obra criadora, que no texto original aparece com bios, e a vida que é diferente do bios, que no texto original é zoe. Vida na obra criadora e vida em abundância é zoe, é uma vida além dessa. Tanto isso é verdade que a ciência nunca definiu vida. Então, a vida ali, no aspecto mais profundo, é um sentido muito mais amplo do que aquilo que você imagina. Então, vida eterna. Então, a letra não dá essa vida eterna, mas o Espírito opera vida eterna. Então, por quê? Porque ele dá vida à palavra. Então, quando Paulo diz que o ministério é do novo pacto, ele está se referindo a um ministério integrado a uma operação do Espírito Santo. Como que isso se dá? Isso se dá porque todo o governo da obra se faz pela operação do Espírito Santo. No evento anterior, eu disse uma expressão que os discípulos não entenderam. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Os fariseus se escandalizaram, mas eles não entenderam nada. Então, o que é comer da carne e beber do sangue? Quem é a carne de Jesus? Uma carne, comer a carne dele, isso. Ele está falando de quê? Dele? Quem é ele? Eu sou o pão vivo, que desceu dos céus. Quando é que ele é o pão vivo? Ele é o pão vivo, ele é a palavra, mas ele só é pão vivo, essa palavra só é pão vivo quando o Espírito opera nela. Então, corpo e sangue, comer a carne e beber o sangue é a palavra viva, é você se alimentar da palavra viva. Então, o ministério do novo pacto, ele está envolvido na palavra viva. A palavra viva alimenta o corpo, que é a igreja. Por isso a importância do ministério nessa hora entender esse mistério que está além da letra. Porque nós temos falado isso muito nas EBDs, temos falado isso muito em outros eventos nossos. Por que a situação do cristianismo hoje é dramática? Por quê? Exatamente porque isso está acontecendo. E esse ensino básico deixou de existir, deixou de fazer parte da igreja, deixou de fazer parte dos ministérios. Por que isso? Porque o homem achou que o ministério é acadêmico. E não é. O ministério é um milagre. O ministério é uma função. O ministério não é um título. O ministério não é uma profissão. O ministério é uma função no corpo. Por isso os ministérios são diferentes. Há alguma importância cultural ou social, enfim, nisso? Não. Por quê? Porque o ministério, naquilo que Paulo ensina aqui na segunda carta aos Coríntios, é uma operação do Espírito Santo, que não depende daquilo que é do homem. Ou seja, não é racional, não é acadêmico, não é aquilo que você adquire. Não que nós sejamos contra o conhecimento. O apóstolo Paulo diz que o conhecimento dele foi como esterco.
Ah, mas ele está criticando, ele está menosprezando. Não, o esterco numa planta ela tem a sua importância, mas não é vital. Não é ela que vai dar a vida, ela pode ajudar. A cultura pode ajudar. Você ler alguma coisa, você ter algum conhecimento, isso tudo pode ajudar, mas nada substitui a revelação, porque o Evangelho é mistério. Então é mistério, é por isso que nós vamos ver em todo o relato bíblico aquilo que é o segredo. Voltando ao início da carta aos Coríntios, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. Isso é mistério, isso é segredo. Como é que você pode alcançar isso? Os filósofos achavam, na época de Paulo, que o transcender era a metafísica, né? Que os filósofos dizem que você transcende através disso. Isso é filosófico, é um conceito filosófico. É como é que você pega, por exemplo, hoje, pessoas muito simples, homens muito simples, que são cheios do Espírito Santo e que Deus usa. Nós temos vários casos e que Deus usou profundamente, de maneira extraordinária. Há um segredo nisso. Então, ministério para nós é um segredo. Ministério para nós é uma operação do Espírito Santo. E por isso nós temos que ter muito cuidado com isso e entender todo esse processo que acontece na vida da igreja. Nós não temos uma formação acadêmica, mas nós temos uma formação de governo do Espírito Santo e somos aperfeiçoados nisso e crescemos nisso. É claro, você se desenvolve, amadurece como corpo. Então essa colocação é muito importante para entender o efeito do ministério na vida da igreja. Nós observamos, os irmãos veem isso com muita clareza, a característica dos ministérios. A gente vê as características. Você vê, por exemplo, nós temos no nosso meio, isso é típico, não é? Veja uma coisa. Quando Jesus orienta os seus apóstolos, o que ele diz aos apóstolos que estavam em Jerusalém? Ele diz o quê? Não tomeis rumo aos gentios. Então, a orientação para os apóstolos em Jerusalém é que eles não fossem para os gentios, que eles fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que eles entenderam, lá na discussão do capítulo 15 de Atos, que a salvação era só para os judeus. Se esqueceram de uma coisa, ou não tiveram a experiência de que quando Jesus se revela a Paulo, lá no caminho de Damasco, Paulo foi chamado para onde? Para ser apóstolo dos gentios. Então, Pedro tinha uma função, e Deus usou Pedro naquela função, mas Paulo foi usado em outra função. E Pedro depois cita Paulo e as experiências de Paulo, mas Paulo também mostra que teve ocasião que ele precisou resistir a Pedro. Então os ministérios são diferentes, características diferentes, mas eles têm que se ajudarem, eles têm que estar funcionando juntos. A experiência de Pedro e Paulo é clara com relação a isso. A característica de Pedro e a característica de Paulo. Qual foi a característica de Pedro? Pedro era apóstolo? Era, mas a linha de Pedro era muito mais evangelística. Paulo era apóstolo? Era. Pedro dentro de Israel, Pedro dentro de Israel. Paulo para os gentios. Mas Paulo tinha uma linha doutrinadora muito maior, como mestre. Então ele diz assim, eu sou o menor. É o menor, é o dedinho na mão, o menor. Mas são funções diferentes. Nisso, o livro de Atos, que dá ênfase a esses dois apóstolos, Pedro e Paulo, mostra com clareza a diferença dos ministérios. Agora, eles foram importantes? Foram. Como? Separados? Eles podiam ter se separado, eles poderiam cada um ir por um lado. Teria sido terrível para a igreja, mas eles se somaram. Isso é corpo. Nisso, o Espírito Santo operou tanto em Pedro como em Paulo. Então, toda a doutrina foi forjada nisso e a igreja pôde prosperar com relação a isso. Não há nenhuma dúvida sobre a importância de se entender isso a nível de Novo Testamento.
Outro momento muito importante, ainda para falar sobre ministério no corpo, e agora é um assunto que às vezes as pessoas têm dúvidas, mas não somos nós que estamos falando isso. Quem fala isso é a própria Bíblia. Veja, Paulo escreve a Timóteo e diz o seguinte: não despreze o dom que há em ti. Esse dom aí também é o que provém do Espírito Santo. Mas só que quando Paulo escreve a Timóteo aí, Paulo está se referindo não a um dom espiritual. Paulo está se referindo ao ministério que o jovem pastor Timóteo tinha recebido. Então, não despreze, essa colocação é de suma importância para entendermos ministério dentro do corpo. Nós estamos falando de ministério no corpo, e o ministério é no corpo, o ministério se aperfeiçoa no corpo, se desenvolve no corpo, porque ele não é da letra, ele não é acadêmico, ele é profético, ele é do Espírito. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por... Vamos pegar as duas citações de Paulo aí. Ele te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Então vamos lá. O qual te foi dado por profecia. De onde vem a profecia? A profecia vem pelo Espírito. Não é? A profecia não é algo de ensino, algo de conhecimento. Não. A profecia é do Espírito. Então aqui é a operação do Espírito Santo. O dom que você tem, Timóteo, veio por profecia. Foi uma manifestação do Espírito Santo, profecia. Veio através de um dom espiritual, tudo bem. Com a imposição de mãos do presbitério. O que é presbitério? Presbitérios são presbíteros. O que são os presbíteros? Os presbíteros, a própria Pedro fala isso de maneira muito clara, Paulo também. Os presbíteros são pastores. O que é presbitério? São os pastores. E profecia. Então, quem que são os pastores? Presbitério. O que é presbitério? Corpo. Corpo. E o que é profecia? Espírito. Então, corpo e espírito. Pão e vinho. O que é pão e vinho? Novo pacto. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Esse ministério, ele não é da letra, ou seja, ele não é simplesmente por um alcance intelectual, repito, acadêmico. Ele é diferente. Isso é o que Paulo diz. Então, quando você é levantado para um ministério dessa forma, profecia e corpo, profecia e presbitério, o qual te foi dado por profecia. Ao presbitério reunido, o Espírito Santo revelou fulano para ser levantado para o ministério. Então, o seu ministério desse jeito, ele é o ministério do novo pacto. Espírito e corpo. Profecia e presbitério. Quando você nega isso, quando você nega essa condição, você se desliga isso, a Bíblia também diz, o que desligar na terra será desligado nos céus. Então, o seu ministério, se você nega isso, você não tem ministério. Porque nessa colocação de Paulo aqui, ministério é função, não é título, nem é profissão. Então, eu não aceito mais isso.
Eu não creio mais em dom espiritual. Eu não sei. Então você, como? Você foi levantado para o ministério dessa forma, com dom espiritual e presbitério. Revelação do Espírito Santo e operação no corpo. Quando você nega isso, você não tem ministério. A sua função acabou. Por quê? Porque você se desligou do corpo. Isso é muito claro na carta de Paulo. Não, o ministério é meu. Não, o ministério é no corpo. Você tem uma função, como eu tenho, como outro ministério tem. Então, por isso, Paulo está exortando Timóteo: não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia. Espírito, com a imposição de mãos do presbitério, corpo. As pessoas às vezes acham que nós estamos colocando uma pecha em alguém por isso ou por aquilo. A palavra é muito clara. Nós temos que ter muito cuidado para que os eventos que aconteçam próximos a nós sejam bem entendidos. Porque nós não estamos criando nenhum fator novo com relação ao ministério. Não. Nós seguimos aquilo que está na palavra. Nós vimos aquilo que está na palavra. Não estamos colocando normas, nem criando juízos. Não. Mas nós temos que observar aquilo que está exatamente na palavra. Quando se fala de apostasia, nós precisamos entender o que é apostasia. O que é apostasia? Apostasia é negar tudo aquilo que um dia nós pregamos, né? Aquilo que nós vivemos, negamos tudo aquilo. Então o ministério tem que estar nessa hora bastante atento a isso. E entender isso, não só aqueles que já têm ministério, ou aqueles que amanhã terão ministério, aqueles que amanhã serão levantados, hoje são obreiros, amanhã diáconos, depois pastores. Não quer dizer que você vai ser diácono primeiro para depois ser pastor, não quer dizer, não existe essa sequência, geralmente acontece isso porque é um processo dentro da vida da igreja, mas você pode muito bem ser levantado pastor sem nunca ter sido diácono, foi o meu caso, mas pode acontecer também. Isso é muito importante entender. Meus irmãos, nós estamos terminando aqui esse aspecto de corpo, mas nós gostaríamos ainda de num outro, já fazendo um desfecho sobre esse assunto de corpo, tudo isso que nós falamos até hoje, com a colocação no próximo programa, encerrando essa fase essas nossas colocações sobre o corpo. E a colocação que eu quero perguntar, que nós vamos discutir na próxima vez aqui, é o seguinte: corpo adoece? Pode adoecer? Se Paulo está usando a figura do corpo humano para comparar com a igreja, será que pode acontecer o mesmo fator que acontece no corpo, na sua forma biológica? Será que pode acontecer também na figura da igreja como um corpo espiritual? Será que ele pode adoecer? Isso nós vamos ver no próximo programa, concluindo todo esse assunto. A paz do Senhor.